frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. O nosso alviverde inteiro que sabe ser brasileiro, ostentando a sua fibra. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prélio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. O nosso alviverde inteiro que sabe ser brasileiro, ostentando a sua fibra. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. O nosso alviverde inteiro que sabe ser brasileiro, ostentando a sua fibra. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prélio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. O nosso alviverde inteiro que sabe ser brasileiro, ostentando a sua fibra. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prélio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra.
surge alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda. Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prélio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. O nosso alviverde inteiro que sabe ser brasileiro, ostentando a sua fibra. Quando surge alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prélio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. O nosso alviverde inteiro que sabe ser brasileiro, ostentando a sua fibra. Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prélio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. O nosso alviverde inteiro que sabe ser brasileiro, ostentando a sua fibra. Quando surge alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prélio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. O nosso alviverde inteiro que sabe ser brasileiro, ostentando a sua fibra. Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prélio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa
gramado em que a luta o aguarda. Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar-te vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa. Verdazo. Abel, o Palmeiras tem tido um desempenho fora de casa melhor do que em casa, muito talvez porque o time consegue, quando o adversário vem para cima, consegue imprimir essas jogadas de velocidade que sempre foram um ponto forte da equipe. Mas hoje, por exemplo, veio fora de casa, só que como tomou 2 gols logo no início, teve que ir para cima e teve essa dificuldade justamente de ter que propor esse jogo, que é o que acontece também no Allianz. Qual que você entende que pode ser um caminho para o Palmeiras superar essa dificuldade de propor o jogo, que é uma dificuldade que ainda vai ter muito esse ano, até mesmo no Super Mundial e em diversas competições? Obrigado. Olha, tirando os primeiros 15 minutos, eu acho que o jogo foi equilibrado. Nas mesmas oportunidades que o adversário fez golo, no primeiro canto que fez golo e no primeiro livre lateral fez golo, e nós tivemos as mesmas. Primeira parte, uma nos pés do Micael, de escanteio também, e na segunda parte, uma na cabeça do Roque. Portanto, a eficácia neste tipo de situações, até porque nós tivemos 14 escanteios contra 5 do nosso adversário, isso demonstra muito o volume, isso demonstra 14 contra 5, demonstra que nós conseguimos lá chegar. É verdade que o nosso adversário nos bloqueou. Tivemos um remate também na segunda parte, sobretudo mais na segunda parte. Na primeira parte eu acho que o nosso adversário entrou muito forte, fez 2 golos, como te disse, com uma tremenda eficácia. O primeiro é de uma assistência de costas do zagueiro deles, que sobra para o centroavante deles, que faz o 2-0. O primeiro golo passivos, mas a segunda parte foi completamente nossa. Como te disse, 14 escanteios demonstra muito do volume ofensivo da nossa equipa, mas nós não deveríamos e poderíamos ter entrado mais cedo no jogo. Como te disse, aquele remate do Maurício dentro da área, a assistência do Estevão pudesse ter entrado, ou aquele remate também em cima da linha da área do Emiliano, que a bola passou extremamente ao lado. Infelizmente o golo veio mais tarde e acho que o nosso adversário acaba por ser um justo vencedor, porque na primeira parte foi mais eficaz nas oportunidades que teve e nós tivemos alguma dificuldade e, como te disse, não conseguimos entrar num jogo mais cedo. Pena foi que o nosso primeiro golo não tivesse surgido mais cedo. Não, como te disse, 14 cantos, isso demonstra muito do nosso volume ofensivo, mas não jogámos sozinhos. O Cruzeiro conseguiu, como te disse, bloquear muito bem, defendeu-se muito bem. Eu tenho uma opinião diferente, os números demonstram, não só no número de remates que foi superior ao nosso adversário, mas, como te disse, acho que foram eficazes. Quantas vezes tínhamos perdido fora? Eu vou-te dizer, é a primeira. Boa noite, Abel. Luca Dutra, da Vável Brasil. Abel, queria que você comentasse, você comentou um pouquinho a respeito da eficácia, da falta de conversão de oportunidades, queria que você comentasse sobre a estratégia que você preparou antes da bola rolar, ou seja, antes do primeiro tempo, e qual foi a conversa e se essa nova estratégia também, no intervalo, se essa estratégia que você bolou junto com seus auxiliares, se ela foi atingida, se os jogadores conseguiram realizar esse plano ou não, foi realmente uma questão de eficácia. E também, se me permite uma segunda pergunta, Piquerez falou na beira do campo após o jogo que quando se perde é muito fácil falar de arbitragem, ele preferiu não falar sobre isso. Ele disse que o Palmeiras nesse momento precisa olhar para dentro. Queria que você comentasse, vai ter alguns dias ainda para o Mundial de Clubes, queria que você comentasse o que você enxerga hoje que o Palmeiras precisa melhorar, aspecto físico, tático, mental, que você sempre coloca nas suas coletivas justamente sobre esses pontos fortes e fracos do Palmeiras. Obrigado. Acho que concordo em absoluto com o que o Piquerez disse, mas é difícil dar-te respostas ou estratégia quando em 3 minutos sofres 2 golos de bola parada, não é? Portanto, a estratégia na prancheta funciona sempre bem, na prancheta nós ganhamos sempre os jogos, mas depois na prática a realidade diz-nos outra e a própria realidade nos mostra que devíamos ser realmente mais efetivos
na abordagem aérea no primeiro golo, onde temos um jogador alto numa posição muito específica que nós temos que atacar a bola, não podemos ficar à espera. Nós sabemos que para haver golos tem que haver erros, mas como te disse, acho que há aspectos que temos que melhorar e sobretudo bola parada, que foi onde sofremos hoje os golos nos primeiros 3 minutos, e quando sofres 2 golos em 3 minutos contra um adversário que há 2, 3 anos se anda a reforçar para competir, vai ter uma vantagem extra, que está fora das competições, só tem que se focar em 2, podendo descansar, podendo ter semanas limpas para poder treinar, é uma vantagem muito grande e sem dúvida nenhuma, tanto o Cruzeiro como o Bragantino têm essa vantagem e são 2 equipas que vão andar até ao fim a lutar e nós vamos fazer o que sempre fazemos, ganhamos, perdemos, cada jogo é um jogo diferente, hoje, como te disse, é muito difícil depois dar uma resposta quando sofre 3 golos da forma como foi, mas fomos atrás, na minha opinião, fomos guerreiros e lutámos até ao fim. Pena foi que este nosso primeiro golo não tivesse surgido mais cedo, mas infelizmente nós não conseguimos entrar mais cedo no jogo. Abel, João Vitor da JTV. Eu queria que você mandasse um recado para a torcida que vai andar 900 km para ver o jogo que foi, tomando 2 gols com 5 minutos e ainda pela frente tem o Mundial, né? A torcida realmente sai muito brava com a atuação do time e vai voltar ainda pela estrada fora aí de noite. Disse que a torcida saiu brava? A gente está vendo pela internet, a torcida está realmente revoltada. É você ou a torcida? A torcida do Palmeiras. Tem todo o direito de se manifestar. E não foi isso que eu vi aqui no jogo. Tu estiveste a assistir ao jogo? Viste a nossa torcida a puxar do início ao fim ou eu estou a mentir? Não, cantaram o tempo inteiro. Podes repetir? Eles cantaram o tempo inteiro. Cantaram o tempo inteiro. E nós fomos guerreiros até ao fim. Portanto, é isso que tenho para te dizer e não tenho mensagem nenhuma para dar à torcida, porque eles sabem que nós entregamos tudo o que temos em todos os jogos e, como sempre te digo, e que disse ao teu colega que não sabia, foi a nossa primeira derrota fora em 20 jogos, acho eu. Abel, Diná Almeida do canal Afonso Alberto BH Esportes. O Cruzeiro hoje marcou alto, ele neutralizou a saída de bola do Palmeiras e eu queria que você falasse taticamente o que falhou. Foi as finalizações dos seus jogadores ou foi a estratégia proposta para o jogo de hoje? Olha, é muito difícil dar-te respostas quando tu em 3 minutos sofres 2 golos de bola parada e depois tens que ir atrás do resultado. Mas concordo contigo, sim, o Cruzeiro marcou muito alto, o Cruzeiro foi muito competitivo, o Cruzeiro ganhou-nos, acho que em termos de faltas, foi uma equipa extremamente agressiva no bom sentido e foi melhor. Hoje o Cruzeiro foi melhor e não há muito mais nada a dizer quando tu entras e sofres 2 golos em 3 minutos, isso condiciona muito aquilo que é não só a parte estratégica, como é também aquilo que nós temos que fazer em termos anímicos. Não é normal, mas acontece nos jogos, é um aspecto que nós até somos fortes nas bolas paradas, mas infelizmente hoje não tivemos a altura daquilo que nós já fizemos nos últimos jogos. Tomás Machado, do canal TM. Eu gostaria que você falasse um pouco, você que é referência como técnico no Brasil há muito tempo, o Jardim acabou de chegar aqui a Belo Horizonte e está fazendo um trabalho no Cruzeiro. Você acha que ele pode ser o que você foi no passado, esses últimos anos, um técnico português de sucesso aqui no Brasil também? Não sei o tempo que vocês dão aos treinadores. É sem dúvida nenhuma um grande treinador, basta olhar para o currículo dele. Tem um currículo absolutamente extraordinário. Treinou grandes equipas, já correu o mundo, já esteve em grandes campeonatos. Como disse aqui há pouquinho ao teu colega que já abandonou a sala, fez uma pergunta e saiu. Mas disse-lhe que tem uma vantagem grande, pode treinar a equipa, pode ter a equipa fresca inteira, como foi o caso de hoje, para jogar de forma intensa, isso nota-se. Ontem quem viu o jogo do Vasco com o Bragantino, hoje o nosso jogo contra o próprio Cruzeiro, uma equipa que na primeira parte entrou, como a tua colega disse, intensa, forte, agressiva. Mas nós sabemos aqui como é que é o futebol brasileiro, ele não perdoa não só naquilo que tem a ver com os resultados, não foi eu que o disse, foi ele que disse, inclusive quando o cumprimentei, ele perguntou-me como é que tu consegues estar aqui há 5 anos, que eu estou aqui há 3 meses, parece 3 anos, lá acho que já disse isto publicamente. E por falar aqui há 3 anos, como já sei que vocês gostam de falar, e eu tenho que antecipar isto,
Já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. Quando eu saio do banco, tenho uma câmara à minha frente. Aconteceu contra o jogo de São Paulo, onde está uma câmara à minha frente, e hoje aconteceu exatamente a mesma coisa, onde eu passei e vou contra a câmara. Peço, não é a primeira vez que eu digo isto, já o ano passado aconteceu, parece que querem estar dentro do meu bolso ou dentro do meu banco. E hoje, quando vou sair novamente, porque já não ia correr imagens, se me dão licença, porque já sabem quando eu acabo o jogo, que vou direto para o balneário, se pelo menos saem do meu caminho para eu não ir contra, não ter que me desviar, porque quem tem que se desviar é o cameraman. Não é a primeira vez que isto acontece, nem é a segunda, nem é a terceira. Lembro-me da mais recente, que foi em casa com o São Paulo, quando eu fui expulso, vocês podem ver, e está o cameraman a 2 metros do banco. Isto é possível? Isto é admitido? Isto pode acontecer? Então, se não pode acontecer, ele não pode lá estar, que é para depois não andarem aqui a criar mais confusões. Volto a repetir, não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, mas isto acontece mais vezes, não sei porquê, é por ser o Palmeiras, é por ser o Abel, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, e para não andarem aí a falar disto ou daquilo, ele não tem que estar ali, ele tem que estar posicionado no sítio certo, não é ao lado ou atrás do treinador do Palmeiras, está bem? Imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é grande.